noite a todos, uma satisfação muito grande abrir um novo programa Hora dos Negócios. Como todos sabem, o nosso programa aborda 3 itens básicos: administração, contabilidade e tecnologia da informação. Hoje eu tenho a satisfação de receber o Alexandre Sassamoto, da WSoma, que desenvolveu um produto chamado CRM Zen. Depois eu explico o porquê da origem Zen. E o nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras às 22 horas e com reprise aos sábados ao meio-dia. Então, boa noite, Alexandre, uma satisfação receber você aqui. São tantos aspectos interessantes: o produto, TI, administração, CRM Zen. Eu queria que você se apresentasse e falasse sobre um produto que eu acredito que é super importante para a nossa realidade, não só de agora, mas para toda a administração como um todo. Então, boa noite. Boa noite, tudo bom? Sou o presidente da empresa WSoma. Eu montei essa empresa no Japão em 98. Em 2001, transferi a matriz dela aqui para o Brasil. E de lá para cá venho desenvolvendo essa metodologia desse sistema do CRM Zen. Um sistema bem simples e funcional para o usuário final, sem essa complicação do dia a dia. Ela usa uma metodologia 100% japonesa. Então, antes de nós falarmos, explica o que é um CRM, Tá. Porque é um Customer Relationship System, não é isso? Management. Management. Então, na verdade, eu queria que você explicasse qual a utilidade da informação, depois nós vamos em detalhes, porque eu acho que muitas vezes, para nós que somos administradores, você também, eu imaginei que o CRM muitas vezes fosse utilizado para grandes corporações. Aquilo, antes de nós entrarmos no ar, você comentou que não. Sim. Então, a bola está com você. Não, tá. A ideia do CRM Zen, assim, ele é simplificado. O foco dele é no gerenciamento do cliente, né? Nós temos uma área de agendamento muito forte, um calendário muito simplificado. Então, pera um pouquinho. Você já está descendo muito, se você me permitir, tá, só para dar mais informação. O CRM, ele é um software que foi desenvolvido, um conceito de software para administração da área comercial. Sim, o relacionamento entre a empresa e os clientes. Correto. Porque são muitas as informações, é proposta, é preço, você pode ter um cliente preferencial, você pode ter um follow-up. Histórico de então, visitas. Volta um pouco a fita, porque eu acho que muitas vezes a nossa preocupação é trazer uma ferramenta que possa ser útil para uma pequena empresa, justamente na administração da parte comercial. Tá, então, volta um pouco, nós estamos acelerados, voltamos para trás. Então, o CRM Zen, o foco dele na parte do gerenciamento do contato é que, de uma forma muito simples, você tem todo o histórico, independente de uma pequena empresa, de uma grande empresa, tudo o que você precisa do seu cliente está ali na mão. Muito simples. O histórico dele, basicamente. O que foi conversado, qual foi a última combinado, o que foi combinado, qual a última proposta a queixa enviada. Que eventualmente ele teve, um problema, é uma ferramenta que muitas vezes você pode pegar uma não conformidade, você tem condições de avaliar. Então, desenvolve esse lado, porque eu acho que aqui no Brasil, infelizmente, o atendimento acredito que o número de reclamações seria menor se tivesse um CRM instalado para acompanhar. É o início da empresa, né? O CRM, na verdade, ele é o início da empresa, né? Uma empresa precisa ter o seu relacionamento muito certo, objetivo com o seu cliente no dia a dia, na sua prospecção, no seu lead. Então, o Zen ele vem para preencher esse início. Como? Você gerenciar o seu contato de uma forma muito simples, todas as informações, ela fica centralizada, desde telefone, desde endereço, histórico de visita, qual o tempo médio de visita desse cliente, eu não estou visitando esse cliente, qual foi a última proposta. Acontece muito hoje, até em grandes empresas, que a gente está usando o CRM Zen, o problema assim, o arquivo está na máquina do usuário, está no servidor dela, mas ele não tem o acesso a esse arquivo na rua. Um exemplo, o vendedor está na rua, o cliente precisa de uma proposta para hoje, ele acaba mandando no dia seguinte, ou não 2 dias depois. Então, a ideia do CRM Zen é simplificar essa metodologia. Qual? Eu consigo mandar em 15 minutos, ou então criar uma proposta em 5 minutos para o cliente. Está na mão, eu não vou perder tempo. Então, o foco dele assim, é ser simples e objetivo. Eu sempre tive a impressão, Alexandre, que
o CRM é um conceito de grandes corporações com Sim. atendimento, vamos falar em massa, uma empresa de telecomunicação, enfim, Sim. uma grande corporação. A sua diferença, não estou falando na parte de custos, eu estou falando qual a vantagem que o seu produto tem. Porque um CRM, gente, para quem... Eu sou empresário, dois tipos de negócio completamente diferentes, e aquilo que eu chamei de CRM na minha empresa, e eu estou curioso até para avaliar o seu produto, eu chamo de relatório marrom, aonde eu criei uma planilha, aonde nós colocamos todas as informações, como eu prospectei o cliente, se merece um follow-up, qual foi a demanda, se eu consegui atender ou se eu não consegui atender. É isso. Seu processo de venda, seu funil de venda, seu pipeline de venda. Exatamente, porque uma vez que foi vendido, tudo bem. Antes de você vender é que muitas vezes, por exemplo, como é que o cliente te descobriu? Eu acho que muitas vezes é uma maneira muito importante de você descobrir ou você ter uma estatística de como que você foi identificado para o seu cliente. Você concorda com isso? Concordo. Você vai ter ali no Zen todo esse histórico. De onde ele veio, é de um anúncio, é de um rádio, é de um programa de TV, você consegue ter todo o histórico do Zen. Então ali, do seu contato do seu cliente ali. A ideia do Zen ele é flexível. Não existe no nosso sistema hoje um sistema de categorização como qualquer sistema. O próprio que usuário... é isso? Desculpa, categorização. Por exemplo, a maioria dos sistemas hoje, para você cadastrar até um contato no sistema, você precisa criar num sistema de configuração, criar categorias, falar se ele é um gerente. No sistema nosso não é necessário. Você cadastra o cliente e você dá a palavra-chave para ele. A gente chama de inteligência de busca. Então, num contato, você pode definir se ele é um gerente, se ele fez um MBA, se ele é de uma empresa de seguro. Você está dizendo o próprio cliente? Não, o usuário. O vendedor em si, ele vai cadastrar todas essas informações que ele achar interessante ou pertinente a esse cliente. E a partir daí, ele que deu inteligência numa busca, numa futura necessidade. O que eu enviei para esse cliente? Ele consegue buscar por palavras-chave, o que você não encontra hoje em nenhum sistema no mercado. É muito difícil. Um ponto interessante que nós conversávamos antes de ir para o ar é o fato da facilidade de acesso. Sim. Eu acho que esse é um dos pontos que muitas vezes você está fora do escritório, a sua secretária, o seu assistente comercial não está presente e você precisa tomar uma decisão, que é o que acontece comigo. E você pode acessar remotamente todas as informações, correto? Então, comenta sobre essa facilidade de acesso. A facilidade do Zen para acesso dele é que não necessita instalação de nenhum programa, de nenhum software, ele está na nuvem. Então, na parte do computador, do PC ou Mac, ele é acessado pelo navegador, sem nenhuma instalação. Você pode também acessar pelo tablet ou na parte dos aplicativos de smartphone, para o Windows Phone, para o Android, iOS e iPhone. Então, ele funciona em todo o ecossistema de smartphone. Basta uma instalação e já começa a usar na hora, na parte de smartphone, via aplicativo. Tá. Nós vamos fazer um rápido intervalo e depois eu gostaria que você comentasse sobre a integração do sistema com outros softwares que normalmente são utilizados para a empresa. Tá certo? Até já. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você.
Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Antes do nosso intervalo, eu havia conversado com o Alexandre, perguntado para ele sobre a integração, a necessidade de integração entre os softwares que normalmente, os ERPs que normalmente são utilizados, porque o conceito de ERP é um software maior que atende a área comercial, a área de produção, e aqui nós estamos abordando hoje muito a parte comercial. Sim. Então, por favor, comenta sobre isso. Tá. O nosso sistema é possível ser feito também a parte de integrações via API com outros sistemas. O que é API? A API é uma interligação hoje mais moderna, mais fácil de ser implantada entre as duas empresas, entre a nossa empresa e a empresa do cliente. Então, de uma forma mais simplificada. Entre você, produtor do CRM. Sistema, pela nossa base de dados, diretamente com a base de dados do cliente. Então, a gente tem hoje vários formatos, uma importação direta via um arquivo ou em uma interligação quando necessário. Mas na grande maioria dos sistemas eles não usam muito isso, até porque a ideia do CRM Zen é algo meio descomplicado. Não tem eu não preciso acionar uma TI hoje para implantar numa grande empresa. Até porque não tem uma implantação. Ele faz o cadastro, começa a usar, distribui para a equipe de vendas e ali começa todo o seu ciclo de venda. Quanto tempo normalmente demora para implantar? Depois nós vamos falar da parte comercial. Tá. E fala um pouco sobre as características operacionais do sistema, a vantagem para o pequeno empresário, vamos falar dessa maneira. Para o pequeno empresário, na parte, ou até o grande, a parte de implantação ela é muito simples, muito rápida. Basta ele fazer o cadastro e já começa a usar automaticamente. Ele tem 15 dias gratuitos. Então vamos imaginar, uma empresa que tenha 100 clientes. Ele transfere essa base de dados, existe algum layout de importação? Sim, tem um layout. Um layout de importação? Sim, automatizado, ele pega um arquivo, um exemplo, num Excel, joga para dentro do sistema, ele faz toda a importação, já valida pela base oficial dos Correios o endereço, já automático. Tá. Então é algo assim bem simples. Então a implantação é relativamente rápida. Rápida. Tá. A gente tem implantações aí para clientes com 400 usuários, 500 usuários, dentro assim, de 1-2 dias. Assim, a gente faz a implantação, assim, não uma implantação, na verdade ele faz o cadastro, começa a usar o sistema, a gente agenda um treinamento. Um treinamento hoje para uso do CRM Zen é de 35 minutos. Pode ser tanto presencial pela internet. Então a gente treina clientes em vários estados do Brasil apenas pela internet. 35 minutos, ele vai saber usar o Zen de ponta a ponta. Muito simples. Um dos pontos principais que eu considero, uma das vantagens de um sistema de CRM inteligente, que é o nosso caso aqui, é justamente de você conseguir montar uma estratégia comercial mais barata, mais rápida. Qual a sua experiência nesse aspecto? Porque eu vejo que esse é um dos pontos principais para se ter um CRM instalado. Sim, O desenvolvimento do CRM Zen, ele veio numa metodologia, até por ter morado lá fora no Japão, muito simples, ele é muito minimalista. Na grande maioria de todos os sistemas que a gente estudou durante um período de 5 anos, desde quando a gente começou o planejamento do CRM Zen, era a dificuldade de uso. Então o Zen ele vem numa facilidade assim, desde do início do uso, a configuração, a inserção de dados, o trabalho no dia a dia, ele é muito simplificado. Então a ideia nossa assim é simplificar o dia a dia. Em comparação com outros sistemas, ele tem assim, vou dar um exemplo. A gente tem durante um período de 2 anos, a gente fez um estudo com os grandes sistemas de CRMs, e a grande maioria precisa de treinamento de 30 dias, às vezes 15 dias. O nosso não tem, a grande maioria, hoje mais de 80%, ele usa o CRM Zen sem treinamento nenhum. Então a gente aplica o treinamento quando... A rapidez da implantação, você vê que essa é uma das principais características. A facilidade de uso.
Na verdade, a facilidade de uso, ele é muito simples, qualquer pessoa consegue usar, manusear de uma forma muito rápida. Que os relatórios já são todos desenvolvidos, padronizados, ou você Sim. consulta na tela, você pode imprimir, como é que... Pode fazer a impressão, pode visualizar em tempo real onde está a sua equipe, o que está sendo venda, a sua previsão de venda, tudo isso em tempo real. Tanto pelo computador, mas pode ser tirado os relatórios também pelo smartphone. Qual é, por exemplo, eu vejo que a parte comercial, uma das estratégias principais, é justamente você poder administrar a sua produção, os seus estoques. Eu acredito que isso traga muita vantagem também, porque um dos entrevistados nossos aqui, aliás, eu acho que foi a semana passada que ele foi ao ar, é um controle de estoque. Sim. Eu vejo que uma das grandes carências do administrador brasileiro é justamente sobre o estoque, porque você pode ter um pedido e não ter um produto para entregar. Isso é um fato? Sim. Então, você consegue administrar e evitar um tipo de coisa? Tá. Você consegue planejar as suas vendas, o seu estoque? O nosso sistema ele não tem um controle de estoque. O nosso mesmo é o gerenciamento do cliente com todos os seus dados, o seu histórico. Ele tem o processo de venda, que é o seu pipeline de venda, a parte de agendamento muito forte, porque eu consigo agendar e ser alertado no meu próprio smartphone. Eu tenho uma parte de central de aviso, como se fosse um WhatsApp corporativo. Você emite uma mensagem automática? Sim. Quando o cliente faz a aprovação em tempo real, eu recebo na tela, toda a minha equipe recebe em tempo real na tela do smartphone que foi aprovado e a partir dali a gente já dá sequência. Isso é muito interessante. Eu tenho uma área muito interessante, diferente dentro do Zen, chamada Smart. Dentro desse Smart é uma área assim, flexível. Quando eu vou fazer uma visita no cliente, eu falo, ele vai desenvolver e criar o que ele achar interessante, da forma que ele quer trabalhar. Uma área totalmente flexível. Pode ser tanto para criar proposta, projeto, fluxo de trabalho, arquivar um contrato, enviar para o cliente na hora. Então, posso ter modelos prontos. O cliente, quando me pede, eu posso enviar para ele por e-mail, por WhatsApp, na hora. Então, assim, eu ganho tempo. Um grande cliente que a gente fechou recentemente... Em que setor? De seguros. Tá. Então, assim, ele atende o Brasil inteiro, tem vendedores em todo o Brasil. A grande dificuldade dele é poder ter essa agilidade. Então, ele tinha uma média de 1 dia, 2 dias e meio para enviar uma proposta organizada. No CRM Zen, a média é 15 minutos. Então, você corta 1, 2 dias de trabalho para 15 minutos. Se um cliente me ligar agora, eu posso enviar uma proposta em tempo real para ele. Pronto. Então, essa é a vantagem da nossa área chamada Smart. Quer dizer, você consegue produzir a proposta, pega os dados e você solta a proposta quase que imediatamente? Imediatamente. Posso enviar para ele por e-mail ou então pelo WhatsApp. E quando ele clica, ele não vai receber, como na grande maioria dos e-mails. A gente recebe muitos e-mails hoje pesados. Dentro dele tem arquivo, Word, Excel, PowerPoint. O nosso não manda nada dentro do e-mail, ele é livre de peso. Então ele não entra no spam, não entra no lixo eletrônico, porque ele tem apenas um link. E quando o cliente ele clica nesse link, ele abre um website da internet com todo o layout de proposta que eu preparei. Então, se eu preparei um projeto, proposta com Word, com PowerPoint, com vídeo, ele abre como se fosse um site e não dentro do e-mail. Então, você levantou um ponto que eu considerei muito importante. O cliente, ele tem acesso, podemos falar, a um portal do CRM Zen? Então, essa parte não tinha ficado clara, pelo menos para mim. Sim. Então, explora melhor isso. Então, eu tenho a vantagem, eu como um cliente, o usuário, eu tenho a opção de criar, dentro de uma área chamada Smart, uma mala direta. Eu posso criar uma proposta, adicionar um vídeo, um arquivo, texto, aprovação. Em termos de arquivo, até 75 tipos de extensões, Word, Excel, PDF, PowerPoint, com 300 MB cada. Quando eu termino de montar essa página de layout, eu posso criar uma página externa, que seria um site na internet, e enviar para o meu cliente. Ele consegue visualizar de uma forma muito simples como um site. E se eu coloquei uma aprovação, quando ele pode adicionar que está aprovado. Quando ele seleciona que está aprovado, toda a minha equipe recebe em tempo real no smartphone. Então, a facilidade é isso, a velocidade. Você trabalha com certificação digital? Porque você... Não? Não trabalho. Porque, na verdade, por exemplo, se o cliente aprovou uma proposta do jeito que você está descrevendo, são curiosidades que eu tenho. É criptografado? Existe a questão de segurança? Sim, toda a base de dados, todos os dados de clientes, todos eles são criptografados. Então, a parte de segurança está praticamente total. A gente tem grandes clientes no Brasil, grandes contas usando até pelo fato da nossa segurança também, bem diferenciada. Então, um ponto que eu particularmente me interessei, eu achei interessante, você criou uma plataforma, eu não sei se a palavra
pode ser usada como essa, aonde toda a sua estrutura comercial está baseada no CRM Zen. Sim. E os seus clientes, mesmo os novos ou aqueles recorrentes, eles podem acessar essa plataforma e te enviar um pedido ou uma nova cotação, uma nova proposta, seria isso? Não, é um pouco diferente, na verdade. Assim, hoje a equipe trabalha dentro do CRM Zen. Quando eu preciso enviar algum proposta, um projeto, um contrato para o cliente, eu posso criar uma página externamente para o cliente receber. Hoje é muito normal nas grandes empresas, às vezes ela tem que mandar um arquivo muito pesado para o cliente, ela pega um site dos Estados Unidos, coloca um arquivo pesado, aí manda um link para o cliente baixar. Aí ele não recebe, ele não recebe, entra. é lento, é pesado e muitas vezes tem vírus. No nosso É. caso não, ele cria uma página na internet, onde o cliente vai poder acessar e ali fazer a aprovação. Essa é a interação que ele tem com o cliente. Na verdade, eu começo a ler meus e-mails hoje, falo a verdade, posso estar errado, pelo meu lixo eletrônico, porque eu vejo... Com certeza. Porque, na verdade, o número de e-mails que eu recebo, que eu deveria tá recebendo, e eu confesso para você que, apesar de ter a nossa equipe de TI, eu não consigo identificar, porque muitas vezes uma pessoa trabalhando interna, uma pessoa interna, esse e-mail vai parar no spam. Sim. Você consegue justificar isso? Porque você está colocando tanto a facilidade, e eu tenho esse problema. É uma coisa que a maioria das pessoas tem comentado. É fato isso aí também? Não, é fato. A gente tem um caso até particular, até muito meu, aconteceu recentemente. Estava procurando apartamento para comprar e corretores, e os corretores, eles mandam uns arquivos no e-mail sobre o apartamento muito pesado. Então, assim, eu tenho uma conta corporativa de e-mail, mas eu não consegui abrir o arquivo. Não dá, um arquivo estava corrompido e outro arquivo era tão pesado que não dava play. Então, assim, a maioria cai tudo em lixo eletrônico. Se ele mandasse apenas o link, usasse o Zen e mandasse o link, não tem peso, não tem nada. Então, ele não é lixo eletrônico. Essa é uma vantagem, justamente. Grande vantagem. Então, basta clicar no arquivo e você abre uma página na internet. Uma página todo mundo abre, então é mais tranquilo. Então a gente acaba tendo assim o uso dos clientes, o recebimento em torno de 100%. Dificilmente algum cliente não consegue abrir a proposta enviada. Só às vezes quando o e-mail não está, ele tem uma caixa postal cheia, mas na grande maioria a gente monitora isso também. Então, vocês estão vendo que esse ponto que eu levantei, ele é mais comum do que todos imaginam, realmente essa dificuldade da transmissão de dados. Nós não falamos até agora sobre a sua parte comercial, sobre como você comercializa o produto, se é por número de usuários, no CNPJ, como é que você faz? Ele é por usuário, então. Hoje uma empresa lá faz uma conta, cadastra no Zen e a partir dela distribui licença para os seus usuários. O valor hoje, o custo é R$ 34,90 por usuário mês. Então vamos dar um exemplo. A nossa empresa em São Paulo são 60 funcionários, nós devemos ter mais ou menos uns 80 clientes, mas a minha área comercial é uma área pequena, eu tenho 2 pessoas responsáveis pela área comercial. Como é que eu passaria a ser um cliente seu? A partir do momento que você fez o cadastro, você vai poder fazer o cadastro e transferir e passar a licença para 2 usuários. 2 usuários? 2 usuários ou mais, porque às vezes esses usuários precisam conversar com outras áreas, porque tem como se fosse um WhatsApp corporativo dentro, troca de arquivo, projetos, então basta distribuir licenças e a partir daí todos os usuários começam a usar o sistema em sua funcionalidade total. Você falou R$ 34,00 por usuário mensal? R$ 34,90 por mês. E qual? Algum custo de implantação? Algum custo de treinamento? Nada? Não. Você dá atendimento online para treinamento? Porque hoje o e-learning é muito importante. Você passa essas informações? Temos um suporte hoje incondicional e temos o treinamento. A gente determina um horário, escolhe com o cliente o melhor horário e fazemos um treinamento, aplicamos um treinamento pela internet. Em muitos casos também presencial. Recentemente eu treinei uma equipe de 750 funcionários. É grande, realmente é grande. 750 funcionários. É grande. Sim. Na verdade, nós começamos a entrevista. Antes de encerrar o programa, eu queria que você fizesse os seus comentários de encerramento, mas o que me chamou a atenção é que, inicialmente, mesmo nós termos conversado aqui fora do ar, eu foquei pequena empresa, e você acabou de falar 750 usuários. Então é um produto efetivamente que pode atender qualquer tipo de empresa. Eu acho que a grande vantagem é essa. Eu tenho empresas com 2 usuários, 10 usuários, 100, que não te falei, 750 Essa empresa de 750 usuários, que setor que é? Seguros. Seguros.
atua no Brasil inteiro. Eu vejo que a prestação de serviços, eu não sei, é uma conclusão, eu não vou concluir sobre o seu produto. Então conclua sobre o seu produto antes de nós encerrarmos o programa. Qual a grande vantagem? A grande vantagem dele é a simplicidade de uso, ela é pensada no usuário final. Então, assim, você não precisa fazer configurações para iniciar o uso, não tem custo de implantação, não tem custo de melhoria, o sistema é evolutivo. Só para você ter uma ideia, nós já temos mais de 8 meses de inovações pronta ou pensada para ser implantada no sistema. O cliente final ele não paga por isso. Então, assim, não tem custo de implantação, muito. Não tem custo, ele tem inovações constantes dentro do sistema. Olha, estou muito satisfeito de ter conseguido conversar com você. Eu acho que esse conceito de CRM, ele é muito pouco utilizado aqui no Brasil. A vantagem que nós temos de qualquer tipo de empresa pode utilizar. Então, estamos dentro do nosso propósito. Muito obrigado, foi uma satisfação ter te recebido. Uma boa noite a todos e bons negócios. Boa noite a todos. No momento da contabilidade de hoje, eu vou abordar um assunto novo, mas eu acredito que seja muito interessante para algumas pessoas, não é um item tão comum, que é a possibilidade do cidadão brasileiro trazer recursos que não haviam sido declarados no imposto de renda ou no Banco Central anteriormente. Existe um pagamento de imposto, existe uma penalidade, mas existe uma série de procedimentos que devem ser seguidos. Então, a primeira observação nesse momento da contabilidade de hoje, eu registro que existe essa possibilidade, não são todos os contribuintes que terão vantagem, pelo menos inicial, essa é a minha interpretação, mas eu vejo como uma alternativa interessante para a regularização de ativos como imóveis, contas correntes, enfim, recursos que estavam no exterior e não havia ainda sido declarados ou regularizados no Brasil. É uma legislação nova, acabou de ser regulamentada, então, por certo, vamos discutir esse assunto novamente no futuro. Então, uma boa noite a todos.